Olá, então vamos para o vídeo da semana 9, a semana que fala da construção de uma estrutura interna. Essa semana que vem depois, é importante a gente lembrar o que veio, né? Então antes, essa semana vem depois da respiração. Então já abordamos a respiração, um certo jeito de respirar, uma preparação para poder usar essa respiração agora na construção da estrutura. Vem depois de Merudanda, quando falamos do eixo central do corpo, né? Esse eixo que está ali, profundo, ah, se assemelha à coluna vertebral, não corresponde exatamente, mas por enquanto a gente está tratando como se fosse algo muito parecido com a coluna vertebral, mas, né, profundamente, tomando essa consciência da coluna como algo profundo no corpo e não superficial nas costas. Esse eixo que vai do assoalho pélvico ao topo da cabeça, também isso é diferente da coluna. E que vem depois, né, da construção do asana, de termos passado por diversos aspectos a respeito do asana. Bom, e aí a gente chega então nessa construção de uma estrutura interna, falando também de níveis, de apoios, isquios, assoalho pélvico, diafragma, como ele se apoia. Então, apoios, né, dos isquios no chão ou do diafragma sobre o corpo mesmo, né? E assim a gente vai compondo uma estrutura, essa estrutura interna, né, que ainda vai ter outros elementos depois, mas por enquanto a gente vai compondo a estrutura interna com esses elementos que a gente tem. Uma estrutura que está longe de ser uma estrutura óbvia, né? Uma estrutura que você pega num livro de anatomia e você vai identificar ali estrutura interna. A gente não vai ver isso, porque ela é composta de vários sistemas, ela é composta de vários elementos, né? Ela compõe um eixo, que não é exatamente a coluna vertebral, mas é uma sensação, uma consciência, né, interna de eixo que corresponde mais ou menos à coluna. Ela é formada, né, pelas musculaturas que estão em volta da coluna, mas não só. Né, ela é formada por todo esse complexo muscular que se envolve, e aí isso é muito interessante, todo esse complexo muscular que se envolve na sustentação do corpo e na respiração simultaneamente. Né? São as mesmas coisas, são os mesmos músculos. E aí a nossa estrutura, ela não é uma estrutura estática de um pilar, né? Uma coluna ali fixa, um pilar onde tudo se apoia. Não, é uma estrutura dinâmica, porque esses músculos da estrutura, eles estão pulsando com a respiração. Né? Estão pulsando com a respiração. É uma respiração dinâmica, uma respiração que se modula, uma estrutura dinâmica, uma estrutura que se modula, ou seja, ela está constantemente modificando o seu grau de tensão, hora mais, hora menos, durante a inspiração é de um jeito, durante a expiração é de outro, isso o tempo inteiro está em processo. Por isso, não é uma estrutura que se enrijece, né? Não é uma estrutura que se engessa, é uma estrutura muito flexível, apesar de forte, apesar de forte. E essa força é aquela força que a gente falou lá atrás no asana, é aquela força do arranjo, do encaixe, aquela força que tem o corpo de sensações junto, é aquela força desprovida de esforço e de cansaço. Isso é um dos pontos mais importantes. Essa força desprovida de esforço e de cansaço. É uma força que pode ser reconhecida pelo corpo. Né? É uma força que não paralisa. Não paralisa. Então tem lá um movimento, e mesmo no movimento, né, mesmo no movimento, esse movimento respiratório que não para, existe a firmeza, existe a estabilidade do asana e o conforto, né? Estira, sukhama, essas coisas do asana, estabilidade, firmeza, conforto, por meio de uma estrutura, por meio de um dinamismo, de um bombeamento, de um pulsar que está acontecendo o tempo inteiro. Bom, eu coloco esse cenário, né, para que vá ficando cada vez mais claro. Eu vou falar mais sobre isso e sobre alguns dos aspectos.
mais individualizando um pouco as partes para depois a gente procurar formar um todo. Queria, no começo, hoje, fazer uma leitura do Dr. Boli. Não um poema de Caeiro dessa vez, mas uma leitura do Dr. Boli, quando ele apresenta uma das lições do seu livro, né, o Yoga no Bhava. Esse livro, inclusive, a gente tem dado curso sobre ele, onde ele fala de... Ele tem 3 lições dedicadas à área da coluna vertebral. E aí ele faz uma análise, ele sempre faz essas análises no final de cada uma dessas lições. Ele diz: em várias posturas de yoga, asanas, tentamos impedir que nossa mente saia do corpo pelas extremidades e obtenha conhecimento do mundo exterior através dos 5 órgãos dos sentidos. Ou seja, a gente está tentando evitar, impedir que a nossa consciência saia pelas extremidades e pelos órgãos dos sentidos. Em vez disso, tentamos desenvolver a consciência do corpo por meio de mecanismos sensoriais internos, proprioceptores, visceroceptores, aparelho vestibular e percepções sinestésicas. E começamos a reconhecer tensões, dores, bloqueios, desequilíbrios. Ele está pondo dessa forma, mas começamos a reconhecer sensações, sejam elas quais forem. Podem ser sensações prazerosas também, não precisam ser só desagradáveis. Ele vai falando várias coisas, eu vou pegar alguns parágrafos que eu acho que mais nos interessam. Experienciar movimentos respiratórios ajuda a mente ou consciência a desenvolver uma sensação de inflar e desinflar como um balão de borracha, ou de abrir e fechar como uma flor de lótus em diferentes níveis horizontais do corpo. Isso a gente vai falar de novo, desses níveis em mais detalhes mais para frente, mas desde já a gente já está usando alguns, o assoalho pélvico e o diafragma, como sendo alguns principais e que têm movimentação respiratória. No entanto, durante a prática de posturas sentadas, mesmo que os músculos dos braços, pernas e tronco possam permanecer relaxados, os músculos vertebrais precisam permanecer ativos para manter a posição sentada de forma ereta. Tem um conjunto de músculos chamados eretores da coluna, que precisam permanecer ativos para a coluna permanecer ereta, mas não só. Né? Então, a estrutura que a gente está falando aqui, ela é uma estrutura que se compõe junto com essas musculaturas que permanecem ativas na postura ereta. Portanto, permanece-se ciente da área da coluna vertebral. Gradualmente, a experiência dos movimentos respiratórios e do fluxo respiratório também começa a ocupar a mente na área da coluna vertebral. No final, a prática de diferentes posições corporais, asanas, ajuda-nos a ficar sentados em uma condição mais relaxada, mais ereta e equilibrada da coluna por um longo período. É o que a gente está tentando desenvolver. Né? Estamos tentando desenvolver uma postura sentada, ereta, firme, mais confortável. E a estrutura interna ajuda nisso, mesmo que no primeiro momento não pareça. Né? Então precisa, confiem no processo. No entanto, nas técnicas superiores de Hatha Yoga, no entanto, porque ele falou outras coisas antes, né? Nas técnicas superiores de Hatha Yoga, relacionadas ao despertar e ao trabalho com a energia da Kundalini, é preciso permanecer conectado, unido à área da coluna vertebral por longos períodos. Né? A gente precisa aprender a desenvolver essa capacidade de conexão sensível, né? Não imaginária, mas sensível com a área da coluna vertebral por longos períodos. Às vezes isso pode levar horas e pode ser necessário praticar por dias e meses e tal. Durante exercícios, por outro lado, esse fenômeno não pode ocorrer. Começamos a construir tensões. Né? Então, deixando aqui de maneira muito clara a diferença entre a prática do asana e a prática de exercícios. Ele fala também sobre isso no texto, é muito interessante. Então, gente, sobre a construção da estrutura, eu sei, né? Eu vejo, tenho recebido mensagens que é desafiador, é cansativo, é difícil, né? A respiração às vezes parece que fica presa, na hora que bloqueia ali ou que cria uma resistência no abdômen, a respiração ela se encurta porque não tem para onde ir. No fundo, tudo isso se trata de um processo, se trata de uma reorganização, de uma reeducação. E como qualquer, né, reeducação,
no primeiro momento não é a coisa mais agradável do mundo, eu sei, né? Eu sei disso. Falei até na aula de hoje, e eu me lembro muito bem quando eu comecei a me dar conta, porque isso também não foi algo assim que eu me dei conta logo de cara nas minhas práticas, mas quando eu comecei a me dar conta disso, ah, quando eu comecei a usar os bandas e os mudras, coisas que a gente vai ver ainda um pouco mais para frente, quando eu comecei a usar os bandas e os mudras para orientar a prática, né, essa estrutura interna começa a nascer. E, e eu me lembro muito bem de colocar esforço demais, rigidez demais, tensão demais, de sentir essa dorzinha muscular, como a gente faz na musculação, né, de sentir isso na musculatura das costas, porque eu ficava ali. Até que, assim, nas minhas próprias pesquisas, nas minhas próprias práticas, eu vou compreendendo como distribuir melhor, né? Então, eu não falava de uma estrutura interna naquela época, eu não via isso como uma estrutura interna mais complexa, mais assim sofisticada como essa que eu estou falando agora. Eu via isso como uma coisa mais ligada à coluna mesmo e colocava toda a atenção ali na musculatura da coluna. Enquanto que aqui a gente está procurando distribuir, né? Lembra daquela ideia da força? Se a gente vai distribuindo essa força em várias partes, né? A gente consegue que cada parte carregue um pouco menos de peso, como se a gente tivesse vários pilares sustentando uma mesma laje, né? Cada um carrega um pouco menos de peso, pode ser mais fino, menos força e tal. É... Enfim, então a nossa estrutura ela vai distribuindo bem esse essa responsabilidade, né, de nos mantermos eretos e não sobrecarrega uma coisa só. Normalmente, o que está sobrecarregado é a musculatura das costas, desde o pescoço, né, porque a gente fica na posição errada da cabeça, então o pescoço fica sustentando um peso. Eu já mostrei essa imagem, né? Quanto mais inclina a cabeça para frente, mais pesada ela fica e mais tensão na região do pescoço. E assim, né, com toda a nossa musculatura das costas. Eu quero passar de novo o vídeo do Ivaldo Bertazzo aqui. E aí eu vou fazendo alguns comentários. E eu acho muito interessante, muito importante esse vídeo, porque ele faz exatamente essa relação, né, da respiração com a postura. E não é uma pessoa do yoga, é uma pessoa que trabalha reeducação respiratória, postural, né? Reeducação postural e põe a respiração nisso. Então, assim, eu tenho empatia, né? Eu sei que não é a coisa mais agradável, mas quando a gente consegue atravessar isso, né? Atravessar esse certo desconforto de se colocar numa condição, né, respiratória, parece um pouco robotizada num primeiro momento, eu posso garantir, né, não só pela minha própria experiência, mas pela experiência das pessoas que já estão há mais tempo, e aí quem está há mais tempo pode, né, continuar compartilhando as suas impressões, de que isso se atravessa em algum momento, de que isso se atravessa e a postura alcança um novo patamar de conforto, né, de descompressão, de altura, de firmeza, de leveza, um novo patamar. Depois a gente vai falar dos bandas e dos mudras, a gente vai alcançar um outro ainda, né? Passando de novo por coisas, aperta aqui, áreas, tensões, contrações, tá, né? E aí a gente vai alcançando assim. Então tem essa coisa da repetição, tem essa coisa da repetição que a gente precisa, como qualquer prática corporal, qualquer coisa que se faça com o corpo, tem essa repetição para se adquirir uma certa destreza. Tá? Então não desanimem, não desanimem, isso é muito importante. Isso, né, é das coisas mais importantes que a gente tem. Então vamos ao vídeo do Ivaldo de novo. Deixa eu compartilhar de novo, porque eu acho que eu não pus o som aqui. Peraí. Com som. Peraí, peraí.
Eu ponho em tela cheia, ele some, mas agora vai. Então, tela cheia. Eu vou Vamos interrompendo lá. agora, tá? Vou interrompendo. Diafragma. Então, vou interrompendo várias vezes. Então, vamos sem pressa. Diafragma. Então, o diafragma, ele está aqui, ó. Olha que legal. Ele está aqui, entre as costelas inferiores, protegido pelas costelas inferiores, né? Separando o volume do tórax, e aqui estão os pulmões, do volume abdominal, e aqui está cheio de coisa, o fígado, o estômago, os rins, o baço, o intestino, está tudo aqui, né? Então vamos lá. Um músculo que reveste todo o volume do meu tórax. Olha só que legal. Então, aqui a gente já consegue ver o diafragma, e eu gosto muito dessa imagem, porque a gente vê o diafragma assim como um plano, né? Não como uma linha, quando a gente vê às vezes nas imagens, mas como um plano. E esse plano, ele está descendo, ele é um êmbolo, né? Ele está descendo e subindo, descendo e subindo. E ele empurra as vísceras. Ah, isso tudo se move, inclusive o próprio movimento peristáltico, tem muitas coisas que derivam desse movimento da respiração. Os próprios batimentos cardíacos, né? O coração ele está ali acima do diafragma, sendo toda vez que a gente respira empurrado e pressionado pelo diafragma, tá? Das minhas costelas. Olha que interessante. O meu diafragma se apoia sobre as minhas vísceras. Se apoia sobre as minhas vísceras, né? Então, apoio. O diafragma está apoiado, ele se apoia sobre as vísceras. Veja, não tem muito espaço sobrando, né? Aqui dentro da cavidade abdominal e pélvica. Então, isso aqui é a pelve, a bacia, tem coisa lá dentro, tem coisa aqui dentro da cavidade abdominal, a coluna passa lá atrás, aqui na frente tem a musculatura abdominal. O diafragma se apoia sobre esse conteúdo. Fígado, estômago estão aqui em cima, e, enfim. E quando eu inspiro, ele empurra e pressiona o funcionamento de todas essas vísceras. Contudo, Isso aqui, ó, é legal destacar, porque são as inserções do diafragma, né, e a relação que ele tem com o iliopsoas, outro músculo muito importante, que vai se ligar lá na frente, na coxa, né, nas coxas, e que está ali, ele vai lá atrás também e se insere na coluna. Tá? Então isso não é o diafragma, tá bom? Mas é um músculo, está muito perto do diafragma. quando eu inspiro, o meu eixo vertebral cresce. Quando eu inspiro, o meu eixo vertebral cresce, né, porque ele está apoiando. E aí a coluna toda, né, veja esses movimentos, a coluna está o tempo inteiro se movendo também com a respiração. Cresce durante a inspiração. E olha aqui que legal nessa imagem, o sacro, né, o sacro. E como o sacro, ele se conecta, ou como a musculatura do assoalho pélvico, isso aqui é a musculatura do assoalho pélvico, né, a parte de traizinha dela, como ela se liga ao sacro e ao cóccix. Isso é bem legal e isso é importantíssimo para a gente em algum momento. E eu não lordoseio ao inspirar. Todo o volume do meu corpo amplia-se no espaço. Essa inspiração deve acontecer lentamente, progressivamente, me descomprimindo, me deixando amplo e pleno de energia no espaço. Então isso é muito importante. Me descomprimindo, me deixando pleno de energia no espaço, me descomprimindo, né? Então, já viram assim respirações às vezes até o que chama respiração paradoxal, posso falar disso também em um outro momento, né? É uma respiração assim que ela, na verdade, ao invés de conquistar descompressão, altura, tá? Ela faz o contrário. A respiração ela vai jogando para baixo, ela vai achatando, ela vai encurtando. Então a gente precisa de muita consciência, energia, disciplina para reverter isso. Vejam os paravertebrais. Vejam os paravertebrais, esses músculos que são longos e vão aqui acompanhando toda a extensão da coluna.
né? Tem outros mais para dentro também e tal. Tem entre cada vértebra, mas enfim, tem esses longos. Normalmente é nesses longos paravertebrais que a gente coloca excesso de tensão e responsabilidade por manter a postura ereta. Enquanto que vocês estão vendo, é na respiração, né? É na respiração que eu conquisto essas alturas. Não é na contração da musculatura, é no funcionamento da musculatura, sim, mas da musculatura respiratória. Ai, ai, por que que eu esqueço no cotidiano Por de que que eu esqueço? perceber a minha respiração? Ela está lá, ela não para de funcionar. Olha os intercostais externos, amplos, suspendendo seu corpo no espaço. Então, aqui a gente já está falando de alguns músculos, né? Então já falou do diafragma, esse músculo que recobre aqui entre o tórax e o abdômen. Agora ele está falando dos intercostais, responsáveis por abrir as costelas, né? Esses músculos que abrem o tórax, esse movimento de abertura. Daqui a pouco ele vai falar do abdômen. Então são os três músculos, e o assoalho pélvico, né, que eu não me lembro se ele fala aqui precisamente, mas acho que não. Mas diafragma, intercostais e abdômen, junto com o assoalho pélvico, formam esses quatro músculos principais da respiração. Tem muitos outros, é claro, mas esses são os principais. Abdômen não relaxa, ele sustenta o diafragma. O abdômen não relaxa, ele sustenta o diafragma. Essa é uma das coisas mais importantes. Essa é uma das coisas que eu repito nesse momento. Essa é uma das coisas mais cansativas, angustiantes, enrijecedoras, né? Agora, eu queria que ficasse muito claro, e vou até voltar um pouquinho à imagem aqui. Vamos Tá? Vou voltar só um pouquinho assim, porque todo esse volume aqui, ele tá, todo esse conteúdo, né, ele está sendo comprimido pelo diafragma cada vez que o diafragma desce. Se o abdômen está relaxado, o que, que acontece? Né? Se você tem uma bexiga cheia de água, nosso ambiente interno da cavidade abdominal é bastante líquido, a gente pode fazer essa comparação. Se você aperta essa bexiga em cima, o que, que acontece com ela? Né? Ela vai ela vai transbordar, vazar, ela vai se projetar para os lados, né? É isso que vai acontecer, porque o líquido ele não se comprime, né? Ele vai alcançar, vai arranjar um outro caminho. Agora, então, se o abdômen está relaxado, frouxo, amolecido, o diafragma vai descer, vai empurrar tudo isso e tudo isso vai para a barriga, tá? Tudo isso vai movimentar o abdômen para fora e para dentro e tal. Tudo bem quando estamos em repouso, tudo bem quando estamos apoiados, quando estamos deitados, né? Quando estamos deitados, apoiados mesmo, sem sustentar uma verticalidade e sem fazer uma prática de asana nem de pranayama. Né? Então estamos lá, deitados, no relaxamento e tal. Isso tudo bem, né? Aí o abdômen se move livremente, como exemplo que eu dei da respiração do bebê na semana passada. Ótimo, o bebê está lá, deitado, apoiado. Ele não precisa sustentar uma verticalidade, ele nem consegue ainda sustentar uma verticalidade. Mas se nós estamos eretos, aí muda de figura. Se nós estamos eretos, enfim, não queremos, né, esse movimento do abdômen. Então tá, o abdômen fica firme e aí o diafragma ele vai descendo. Esse conteúdo todo não tem para onde escapar, porque o abdômen está firme, o assoalho pélvico está firme, e aí isso vai fazendo, vai servindo de um apoio para o diafragma. Então o diafragma se apoia sobre a cavidade abdominal. lá, vamos modificar nossos comportamentos. Ó, agora ele colocou a musculatura abdominal aqui. Né? Vamos modificar nossos comportamentos. Não é simples, não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é com a prática. Respire. Respire. Muito bem.
Modificar comportamento não é uma coisa que acontece assim instantaneamente. Não é entender, né? Não é entender. Tem uma coisa que ele fala aqui que eu não gosto muito dessa ideia, que é essa ideia assim de por que que eu não observo, né? Minha respiração está acontecendo o tempo todo, por que que eu não posso, né, prestar atenção nela o tempo inteiro e tal? Eu não acho isso muito adequado, nem muito saudável. Não é bom que a gente queira ficar controlando a nossa respiração o tempo inteiro. Deixa ela, esquece a respiração. A gente quer intervir, né, ter alguma autonomia, ter alguma manipulação, ter uma reeducação, ter uma reorganização nos momentos onde nós estamos num contexto de uma prática. Porque aí eu presto atenção na respiração, eu estou numa condição favorável para isso, não estou fazendo o esforço, não estou fazendo exercício, não estou caminhando, quer dizer, não estou sob uma demanda. Então aí tudo bem, aí eu vou, né, interfiro na minha respiração de maneira adequada. E aí, né, com isso, com a prática, compreendendo e com esse tempo de assimilação, esse tempo de maturação, de incorporação, né, da prática pelo corpo, isso vai sendo naturalmente transmitido, carregado, continuado no nosso dia a dia, sem que a gente tenha que ficar conscientes, né, da respiração o tempo inteiro, porque isso é impossível, não é desejável, e se a gente for ficar querendo interferir na nossa respiração no dia a dia, já disse isso, repito, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Nós vamos piorar isso. Outro vídeo do Ivaldo. Nosso corpo está suspenso no espaço e não desabado. Então, igualmente, a respiração acontece suspensa. Olha que legal. Aqui ele mostra o diafragma e mostra os pulmões, né? Então, esse movimento que eu fico falando de que isso vem de baixo para cima, o diafragma ele está empurrando os pulmões, ele está encurtando os pulmões quando ele pressiona e empurra de baixo para cima. Não está acontecendo aqui um movimento tão amplo, né, tão nítido, de pulmões sendo apertados de cima para baixo, de costelas sendo fechadas. Ele vai falar disso aqui. É importante manter uma certa abertura das costelas. E é o abdômen, né, se você reparou nesse movimento, é o movimento do abdômen como uma onda que vai produzindo e ajudando, porque o abdômen, quando ele entra, ele empurra aquelas vísceras que estão lá dentro e essas vísceras não têm para onde escapar, elas vão ajudando a empurrar o diafragma lá para cima, nesse movimento contínuo, né, como uma onda. Um estado de flutuação. Ao expirar, quando o teu diafragma volta e pressiona o pulmão, não feche as costelas. Não fecha as costelas. É claro que, assim, aqui, né, as costelas se fecham um pouco, sim. Se você, mesmo que a gente deixe aqui as costelas expandidas, elas se fecham um pouco, mas não é o movimento, né, a ênfase não é esse movimento de apertar as costelas, é para tentar sustentar as costelas expandidas, para tentar manter o nosso diafragma mais largo, né? Outro Outra coisa que é importante a gente ressaltar. Quando a gente faz a respiração profunda, né, a respiração pranayâmica, essa respiração mais aprofundada, aqui o Ivaldo está falando de uma respiração mais de dia a dia mesmo, né, mais de dia a dia. Quando a gente vai fazer uma respiração mais aprofundada, não é uma respiração assim tão de dia a dia. Então, a gente tem mais expansão torácica e não é para sustentar o tórax com as costelas expandidas em sua máxima capacidade, né? Dessas inspirações grandes que a gente faz. Aí, é claro, elas voltam, mas elas não se fecham, não apertam as costelas, elas permanecem um pouco mais expandidas do que seria essa condição que a gente poderia fazer, né? Apertar, não. Mantém as costelas mais expandidas, tá? Aqui, preste atenção.
na beleza desse movimento. Eu expirei, o diafragma comprimiu. Agora eu vou inspirando e ganhando altura na minha coluna. Eu Vou inspirando e vou ganhando altura na minha coluna. Agora olha o que ele vai falar. Eu preservo essas conquistas e expiro, mantendo largura e altura. Então, se eu ganho altura na inspiração, na expiração eu preservo essas conquistas, né? Mantendo altura e largura. E a coisa vem de baixo. Não se achate ao inspirar, entendendo que esvaziar é afundar-se se encurtando. Esvaziar é que nem o cantor. Ele emite o som e as costelas permanecem abertas e montadas. Olha, veja uma inspiração. Nada deprimiu. Vamos agora, nós? Muito bem, muito bem. Então, isso é muito importante e vai ficando mais claro como a nossa respiração participa da estrutura. Bom, eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Algumas imagens. Então, primeiro eu vou mostrar os isquios. Então, aí estão os isquios. Estou cheio de imagens aqui na minha frente. Tá, aqui estão os isquios. Os isquios são, então, né, a parte de baixo, a pontinha, desses ossos aqui, tá? Que são ossos da bacia. Isso aqui tudo forma a nossa pelve, isso aqui é a fissura púbica, né? O osso púbico é aqui na frente, o sacro é tudo isso aqui atrás, o cóccix é uma pontinha que não dá para ver, mas é a pontinha que está lá no fim do sacro, as cristas ilíacas, e aqui embaixo são os isquios, tá? Essas bolinhas que a gente sente lá embaixo, é isso daqui. Bom, e aí, vamos vendo outras imagens importantes. Primeiro, esta coisa do core, né? Então, isso que é famoso, né, do core. Essa parte aqui, principalmente, né? Então, o abdômen e a relação que isso tem com a coluna vertebral. Veja, até é interessante que está escrito aqui, músculo transverso do abdômen, responsável pela sustentação da coluna. Músculo transverso do abdômen, esse músculo está aqui, né? Aqui, responsável pela sustentação da coluna. Também, né? Corresponsável. Olha só lateralmente que interessante essa imagem. Diafragma, aqui em cima. Assoalho pélvico, às vezes também chamado de diafragma pélvico. Veja só, o assoalho pélvico ele se liga no cóccix, né? Então ele está conectado na ponta da coluna e está conectado no pubis do outro lado. Então ele liga com uma musculatura, ou um grupo de musculaturas, o cóccix ao pubis e fecha todo esse volume inferior do tronco. Então, quando eu falo, direciona a sua respiração, o seu fluxo inspiratório para a base, né, para o fundo do tronco, é aqui, né, é aqui que essa respiração vai sendo recebida. Mas, enfim, o que eu queria destacar com essa imagem é, quando a gente mantém a firmeza da musculatura do abdômen, incluindo abdominal transverso, oblíquo, né? Toda essa musculatura abdominal. Veja, a coluna está passando aqui, coluna lombar, né? Ela está passando aqui. Se o diafragma, quando a gente inspira, ele desce, ele empurra tudo isso para baixo. Se o assoalho pélvico estiver firme, não se expandir muito lá para baixo, se o abdômen está firme, não se expande lá para fora, né, ele vai compactando esse volume abdominal aqui, compactando as vísceras, compactando esse ambiente meio líquido,
E essa compactação, ela ajuda a descomprimir, a sustentar e a segurar a coluna lombar. Então, não fica só com esses músculos aqui paravertebrais ou os músculos eretores da coluna, né? Que não fica só com eles, mas o próprio entorno, o próprio ambiente, né, dessa cavidade abdominal segura, aperta a coluna e a mantém descomprimida. É mais ou menos como a gente pensar assim num guarda-sol, né? E você vai fincar esse guarda-sol em areia fofa, como se fosse esse ambiente, esse abdômen amolecido, esse abdômen relaxado. É como se você quisesse fincar um guarda-sol na areia fofa. Ele não vai ter, né? Ele não vai ter firmeza para se sustentar ali. Então, precisa, né, de uma areia mais dura. E que areia mais dura é essa? É a compactação. É o diafragma que desce, é o abdômen que se firma, resistência, tudo se compacta e, ao se compactar, segura a base da coluna. Muito bem. Então vamos ver outras coisas. Queria mostrar mais aqui ligado ao tórax. Tá, vamos pegar essa parte aqui. Tá. Essa imagem aqui é legal também, porque ela mostra esse nosso conteúdo interno aqui do abdômen todo ocupado, né? Todo ocupado. Então, se alguma coisa aperta aqui, né, isso tudo vai se compactando, isso tudo está bem ocupado internamente. Outra coisa. Eu gosto dessas imagens de Kelleman, porque elas nos trazem assim uma coisa um pouco mais lúdica, uma coisa um pouco mais do campo sensível, onde a gente vai, de alguma maneira, tocando, né? É como se a gente fosse tocando um instrumento. Tocando o instrumento, aperta mais aqui, isso espreme de um jeito, expande de outro, né? Isso tudo vai ficando assim, uma certa sintonia. A gente vai afinando esses instrumentos, vai aprendendo a tocá-lo, tá? Isso é uma coisa bem importante. E eu queria mostrar aqui também, na região torácica, na região torácica. Então aqui a gente vê os músculos intercostais, a gente vê as costelas, a gente vê a coluna ali atrás, né? Então, as costelas, elas estão todas inseridas na coluna. Isso é uma coisa importante. Aqui a gente está falando já da coluna torácica e não da coluna lombar. A coluna lombar é sustentada por aquela firmeza. A coluna torácica é sustentada de outro jeito. Então, se as nossas costelas se abrem, se afastam, se expandem e se mantêm, né, nesse estado de flutuação, de suspensão, de expansão, elas também estão ajudando a descomprimir a coluna, porque elas estão ligadas lá na coluna uma a uma. Se a gente aumenta esse espaço aqui, né, nas laterais, isso também reflete no aumento de espaço lá das costas, tá? Lá da coluna vertebral. Isso ajuda a coluna a se descomprimir. Bom, gente, então, para não alongar demais isso aqui, porque não queria entrar também tanto nessa coisa anatômica, mas isso eu acho que é o mínimo que eu queria mostrar para que possa ficar mais compreensível o que eu estou tentando dizer. Né? Essa estrutura, tá bom, aí você bota tudo isso em funcionamento. O vídeo mostra muito bem isso. Isso tudo está se movimentando, está pulsando, é uma estrutura dinâmica. E aí o diafragma ele desce, o abdômen, à medida que ele vai descendo, ele vai resistindo. Aí, à medida que o diafragma vai subindo, o abdômen vai entrando, e o assoalho pélvico e o conteúdo dessa cavidade abdominal que vai sempre sustentando a coluna
como se fosse um guarda-sol, né, fincado numa areia compactada, e aí o diafragma se apoia, ele vai, através desse apoio, dando a possibilidade da expansão torácica. A expansão torácica, ela também distancia o espaço entre as vértebras torácicas, e aí a coluna se descomprime, e nada disso é feito, né, isso é o mais importante, nada disso é feito às custas de enrijecimento, às custas de esforço. É um arranjo, é só um jeito, é um jeito, é aprender, é uma coordenação, é um jeito, né, de reconhecer, quando essa firmeza do abdômen está acontecendo e eu consigo sentir o apoio do diafragma, né, e aí vai vendo se não está fazendo excesso de tensão. Como você termina uma prática como essa? Cansa ou termina com vigor? Né? Assim, a gente vai fazendo essas análises. Como termina? Como fica? Isso vai acontecendo. É muito importante que isso seja observado. A respiração como uma coisa que organiza a postura. E não só como uma coisa que faz trocas gasosas, ela faz os dois ao mesmo tempo. E ainda faz uma outra coisa ao mesmo tempo, que é esse fluxo interno, que a gente vai falar mais para frente. Fluxos mais sutis, é uma espécie de bombeamento de fluxos mais sutis internos. Quando a gente estiver falando mais dos bandas e dos mudras, isso volta. Né? Os assuntos voltam, eles ficam voltando. Por fim, né? Por fim, então, destacar uma coisa que também é muito importante, que quando a gente está nas posturas, nos asanas, né, e o abdômen está relaxado, é provável que a respiração vá se encaminhar para o abdômen, movimentando, ela se encaminha para o abdômen. O abdômen, de todas essas estruturas, caixa torácica cheia de costelas, de musculaturas, as costas, né, com a coluna atravessando um monte de músculo paravertebral de todos os lados. É, no final as laterais, né, tem as costelas no tórax, tem as cristas ilíacas logo abaixo. O que sobra mesmo de uma parte mais mole, mais móvel, é a parede abdominal frontal. Então é para lá que a respiração acaba sendo desviada, ela vai indo, ela encontra um caminho mais fácil, como um líquido. Né? Ele vai encontrar o caminho mais fácil. Então, quando a gente firma o abdômen, a gente faz com que essa respiração tenha que se deslocar internamente. Então acontece duas coisas. Quando a gente firma o abdômen, ou ela se encurta, porque não encontra espaço para se movimentar, não é o que a gente quer, ou encontra outros espaços, já que o abdômen está aqui, né, resistindo. Encontra as costas, encontra as laterais, encontra a região torácica, encontra a região do quadril, né, e é por meio disso, né, por meio disso que a gente vai explorando cada postura. Não vou falar muito disso agora, mas só para deixar muito claro, o asana, ou os asanas, os diversos tipos de asanas, eles vão colocando o corpo em diversas configurações, cada qual com um certo jeito de respirar, porque basta mudar um pouco a posição do tronco para isso modificar completamente a forma de respirar. Inclinar, torcer, estender, né? Ou tracionar, estender, flexionar, tudo isso vai impondo condições diferentes de respiração, já que o corpo, né? O corpo, e a gente está vendo que a respiração não é desassociada do corpo, acontece aqui no tórax, no abdômen, no tronco, né? É, já que o corpo ele está em diferentes configurações. Tá bom, vamos parando por aqui, depois seguimos com mais informações, reforçando o convite do aulão deste domingo, tá? O convite do aulão deste domingo, que fala sobre o corpo como uma estrutura viva, né? O asana, o corpo como uma estrutura viva, que tem a ver com isso tudo que eu estou falando. Uma prática de 2 horas, para a gente poder trabalhar isso, praticar mais longamente, tá? Sem tanta pressa, fica este convite. Beijos e seguimos.